Obrigado, Sr. Robert. Deixa eu fazer a troca dessa bateria aqui, que eu estou vendo que está nas últimas. Ok. Som. Dê um pouquinho mais de volume. Certo. Se der o microfone aí, vocês dão uma trabalhadinha aí, né? Irmãos, abram suas Bíblias para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Nós temos estudado esse texto, avançado aos poucos. Estudando essa semana, eu comecei de onde parei, né? O preparo do estudo, que é a partir do versículo de número 12. Mas depois de longas horas estudando e avançando e pontuando e destacando aqui as verdades, a serem comunicadas, eu quis voltar, né, para o texto a qual tratamos no domingo passado, porque foi um texto longo, e eu penso que quando nós temos verdades práticas, nós precisamos explorar e caminhar, né, com mais vagareza, né, com mais cuidado, porque nós precisamos entender como que se dá a prática da vida cristã e essas verdades estabelecidas. Então eu gostaria de, nessa oportunidade, né, e o que me motivou a fazer isso novamente, foi isso, né, já compartilhado, e também a lembrança de que hoje seria a ceia do Senhor. Então, quando é a ceia do Senhor, o início da pregação já se dá com o nosso horário já avançado, né? E eu falei, nossa, o tempo que eu terei, ele será pequeno para abordar o assunto, né, que ainda temos. Então, puxei o freio de mão, voltei e vamos explorar novamente algumas importantes verdades aqui. Farei a leitura do versículo 3 até o versículo 10, e nos diz o seguinte, o texto bíblico: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que nos permitem, ou são elas que permitem a vocês, Pedro escreve à igreja, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. A perseverança, acrescente a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Vamos orar? Pai, mais uma vez, precisamos do auxílio do Senhor, somos dependentes de Ti para o entendimento do texto,
Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Senhor me ajude a explicar este texto de forma compreensiva, e que esta palavra venha trazer fé ao nosso coração, venha consolar-nos e confrontar-nos cumprindo os propósitos do Senhor. Agradecemos, orando no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, o apóstolo Pedro tem pontuado para nós aqui verdades, né, da vida cristã, verdades práticas da vida cristã. Pedro destaca para nós aspectos da natureza divina, virtudes presentes e notadas na própria vida do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Pedro vem dizendo para nós: irmãos, vocês são participantes da natureza divina, por causa do poder de Deus, da excelência, das promessas, e participando da natureza divina, escapamos da corrupção do mundo. Mas o que quero é os versículos de 5 a 7, quando ele diz: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo. A NVT já traz a tradução da ideia do diante de tudo isso, né? A intensidade do que a atualizada vai dizer. A atualizada diz assim: por isso mesmo, ou seja, diante de tudo isso. Aí a atualizada diz: reunindo toda a vossa diligência. A NVT traz a ideia dizendo: esforcem-se ao máximo. Reunir toda a nossa diligência é nos esforçar ao máximo. A ideia, a tradução do reunindo aqui é colaborar além da medida. Então, diante das grandes e muito preciosas promessas de Deus, Pedro diz: colaborem, contribuem, acrescentem. De que forma? Além da medida. É contribuir com o seu melhor para algo. Para o que estamos e devemos contribuir, baseado no que Deus fez por nós? Para a santidade, para a realidade de uma vida cristã que condiz com aqueles que foram chamados e escolhidos. É essa a ideia. Irmãos, engana-se quem pensar, ou pensou, ou pensa que a vida cristã é algo sem esforço. Mas muito enganado. Pelo contrário, Deus não é glorificado quando não existe esforço, quando não existe intenção, quando não existe entrega, quando não existe diligência esforçada, quando não existe emprego daquilo que somos e temos na intenção de fazer. Deus não é glorificado. Olha só, quem está na projeção aí, Fernanda, projete para nós Filipenses capítulo 2, o versículo 12 e 13. Vamos ler esse texto. Quando eu estava aí, meus amados, Paulo escreve e diz: vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam, que continuem, que sigam, que avancem, que se esforcem. Trabalhem com afinco, Paulo diz. Trabalhe e desenvolva com afinco a sua salvação. De que forma? Obedecendo a Deus com reverência e com temor. A vida que glorifica ao Senhor é uma vida de esforço intencional e consciente por motivos corretos. E o versículo 13: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é incrível, porque ao mesmo tempo que nós somos chamados a empregar toda a nossa força e diligência na direção correta, Paulo diz: é Ele quem opera tudo isso em você. É Deus quem desperta em nós o desejo, é Deus quem realiza, é Deus quem recebe a glória por isso. A ilustração perfeita, irmãos, para isso é a batalha de Gideão contra o exército dos amalequitas. São 135 mil, recentemente a gente esteve estudando esse texto, e Deus vai tirando os israelitas, Deus vai eliminando a ponto de sobrar 300 homens. É 450 contra 1. Mas são homens que vão lá e se precisar eles vão sair no braço até morrer.
Eles não têm medo. E Deus pega esses homens corajosos, valentes e diz: eu não preciso da sua valentia. Não é necessário, embora ela precise aparecer, mas ela não é um elemento condicional para que a vitória surja, porque quem dá a vitória sou eu. Mas eu não conto com quem é frouxo, covarde e medroso. Deus dispensou esses. E aí esses homens ferozes, valentes, carregam para uma batalha, né? Um vaso de barro, uma tocha de fogo dentro e uma buzina na mão. A vida cristã é isso. O que é a vida cristã? É o esforço diligente para obedecer a Deus, mas quem realiza tudo isso e nos dá condição para fazer é o Senhor. Mas envolve a nossa disposição. É isso que Pedro está trazendo para nós. Olha só Colossenses 1, 28 e 29, rapidamente. Olha Paulo diante daquilo que ele recebe do Senhor como ministério de ensinar, de pregar, de aconselhar. Olha a forma como Paulo faz. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo se esforça ao máximo para que Cristo pudesse ser visto na vida dos irmãos colossenses. E Paulo diz, né, no final, me esforço tanto, faço com tanta força, com tanto vigor, com tanta diligência, mas tudo isso na dependência do poder que atua e opera em mim. A pergunta que eu faço para você diante do texto lido e da temática trabalhada, sobre a vida cristã, a pergunta é, qual tem sido o seu esforço? Qual a nota que você dá para o esforço? Para a maneira como você conduz a vida cristã? Que nota que você dá? De 1 a 10. 1 pouco esforço, 10 o máximo do esforço. O apóstolo Paulo dava o máximo de si. E é o que nós somos convidados a fazer. Mas qual que tem sido o emprego das suas forças para intencionalmente servir o Senhor? Se não existir intenção de realmente fazer o que precisa ser feito, nada será feito. Nada será feito. Essa é a verdade. Você já se deparou com aquela realidade reflexiva de final de ano, onde mais uma vez a gente, poxa vida, esse ano eu tenho que mudar algumas coisas. Esse ano eu vou começar a caminhada, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer, e até existe ali, a intenção de fazer um começo, mas na maioria das vezes, e eu estou nesse grupo aí, o que acontece? A gente abandona. Não abandona? Eu me recordo, daqui eu vi o Rodrigo fazendo uma expressão bem assim, estou dentro do grupo. Eu me recordo uma vez que ele estabeleceu um alvo, Rodrigo? Esse ano vai ser em relação a isso, É natural, assim, acontecer isso. E nós já sabemos o porquê que isso acontece. O quê? De nos propormos a algo e não conseguir levar e conduzir. Por quê? Porque com o passar do tempo nós vamos perdendo a intencionalidade. A intenção, o propósito e a força empregada para aquilo. Vai ficando mais difícil. Vai ficando difícil, o relógio desperta, a gente desliga ele, volta de novo. Não é assim? Porque falta esforço. A vida cristã é do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito. Por que você levanta todos os dias, o horário que você levanta na manhã, e enfrenta a labuta de um dia difícil de trabalho? Por que você faz isso? Porque existe a intenção de fazer. Podemos concordar que talvez o seu ambiente, onde existe tudo isso, não é o melhor ambiente que você gostaria. Aí tudo bem, podemos até concordar com isso. Mas nós concordamos também que você faz. Que diante da necessidade de honrar os compromissos, como homem, como pai, você enfrenta. Que diante da necessidade, se for preciso, você cava com enxadão de borracha nesse asfalto aí, não cava? Cava.
E isso é o quê? Isso é intencionalidade, isso é intenção, isso é esforço, isso é diligência. E eu, sinceramente, eu olho para cada um aqui e reconheço isso. Não tem ninguém aqui que, de repente, né? Não, eu vejo esforço de encarar a vida, de enfrentar. Jovens, para estudar tem que ter determinação, senão não vai. Quem não tem, fica sempre pela metade do caminho para tudo. Até para os nossos propósitos e projetos não tão louváveis assim, se existir determinação, a coisa vai. A Torre de Babel. Por que Deus precisou descer do céu para estragar aquele negócio lá? Porque estava tão alto, em desobediência a Deus, mas existia união e esforço. O negócio vai. Então eu sei que falar de esforço, falar de intenção e intencionalidade ao fazer o que precisa ser feito, eu estou falando para um público que sabe muito bem o que é isso. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, é que nós precisamos pegar esse empenho e determinação que empregamos para a vida comum e trazê-lo para a realidade o quê? Cristã, a vida com Deus, a vida de piedade. Esse é o convite. E o que nós podemos destacar aqui? É o que Pedro diz. Pedro parte da seguinte verdade: você tem fé. Você que é crente, você tem fé. Você que é salvo, você tem fé. Até porque não existe salvação sem fé. E aí já trabalhei isso há 2 domingos atrás, mas vou apenas pontuar. Pedro diz, a fé que você tem, você recebeu como um presente de Deus. Tá, então, partindo do pressuposto de que existe fé em você, Pedro nos convida a fazer o quê? A nos esforçarmos ao máximo para agregar, para acrescentar, para trazer a essa fé que existe, a excelência moral. É isso que Pedro diz. Pedro nos convida a vivermos a vida cristã com excelência moral. E aí eu reconheço que domingo passado pontuei um pouquinho sobre cada questão dessa, mas foi bem rapidamente, e gostaria de fazer, não necessariamente sobre cada virtude dessa, mas diante do tempo que temos, explorar, tá, essas verdades aqui. Nós somos convidados, irmãos, a fazer tudo bem feito, a fazer tudo com excelência, e para isso nós precisamos empregar a nossa força naquilo, e não só força, mas a intenção de fazer de forma correta. Deus é aquele que vê a ação, mas Deus é aquele que vê a motivação do coração, olha só. Então não é necessariamente só fazer o que precisa ser feito, é fazer da forma como precisa ser feito, é fazer para glorificar a Deus, para agradar o Senhor, não para agradar os homens, não para agradar a si mesmo, não para agradar a esposa, o esposo, não, eu faço e preciso fazer, e fazer o meu melhor, porque eu estou servindo ao meu Senhor. Esse é o ponto. A vida cristã é um convite a vivermos a excelência moral, a fazermos tudo com um esforço parecido com um atleta que dá tudo de si para levar o prêmio, para chegar em primeiro lugar. A Bíblia está completamente em harmonia com isso. E aí, pensando sobre um crente que é diligente, que faz tudo com excelência, automaticamente nós pensamos e podemos trabalhar a ideia sobre aquele que não faz as coisas com excelência, ou algumas coisas, por exemplo. E é aqui que eu quero ser prático. E faço isso, em primeiro lugar, analisando a minha própria vida. A minha própria vida. Nós temos o seguinte, se excelência moral é fazer tudo bem feito, o que seria a falta da excelência moral? Fazer as coisas relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse é o ponto. Mas desenhe alguém, desenhe uma silhueta, desenhe um cristão que faz as coisas relaxadamente. Como que seria? Vamos ilustrar. Em relação ao nosso compromisso de leitura com a palavra de Deus, como que é? Alguém que faz com excelência, servindo ao Senhor.
Ele faz o quê? No caminho da obediência, é o que Paulo diz aos Filipenses e conclui falando em Colossenses. É o esforço pela obediência, tá? Deus nos manda e espera que o busquemos, que nos alimentemos espiritualmente mediante o pão espiritual deixado para nós. Ora, pois, não há dúvidas. Com excelência moral, como que é a vida de alguém em relação à leitura da palavra do Senhor? Ele faz. Eu não vou aqui estabelecer ideais. Não estou aqui para ser legalista, ser o que os fariseus falavam. Precisa fazer, tá, então tem que fazer 3 vezes ao dia e tal, e tal. Não é essa a ideia. Mas se o meu Deus, que é o referencial, e que deixou o livro de conduta, de regra de fé e prática, que me conduz no caminho a ter uma vida devota ao Senhor, através de um livro, é esperado de mim relacionamento com esse Deus através do seu livro. Um crente relapso, descuidado, que não tem vivido a excelência moral, a fé que lhe foi dada, como que seria o relacionamento com a palavra do Senhor? Solta. Se der, tudo bem, se não der, tudo bem também. Irmãos, tem dias que eu vou dizer para vocês, tem dias que eu descuido e não fiz, não deu. Vou estabelecer um padrão que eu não é constante. Há dificuldades, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é o seguinte, assim como tem dias, tem alguns aí, tem uns homens aí que é mais treinado nisso, eu não sou tão treinado, eu não consigo ficar muito tempo passando assim da hora que tem que comer. Então o meu almoço é meio cedo, 11 horas, 11h30, meio-dia, eu já estou tremendo. Mas se eu passar desse horário, eu não consigo, me dá uma fraqueza, me dá uma moleza, aí vem uma dor de cabeça que não passa. Mas a vida segue, não é que eu vou morrer. Não morro não. Mas eu sei que tem uns homens aí que vivem nesse trabalho aí para lá e para cá, e uma hora aqui, outra lá, que às vezes nem almoçam e toca o barco. Então acontece sim, diante da situação de, hoje não almocei, hoje eu almocei 3h30 da tarde, hoje, tá. Mas quantos dias seguidos você faz isso? Poucos. Rapaz, eu nem percebi, mas ontem eu não comi nada o dia todo. Hoje não comi de novo. E amanhã não, isso não acontece. Isso não existe. Por quê? Porque fisicamente você vai cair. O ponto aqui que eu quero destacar e chamar a atenção, para uma vida relapsa, que Pedro está convidando, faça com excelência moral, e o primeiro ponto aqui é a palavra do Senhor, eu estou tentando combater, é o estilo de vida que, de repente, irmãos, entra semana e sai semana, e se você não vier no culto, você nem leu a Bíblia. Esse é o ponto. Então, a sua vida espiritual, não precisa de bola de cristal, a sua vida espiritual não está boa, está fraca, porque espiritualmente, a nossa alma se alimenta do alimento espiritual. Então, sem proporcionar o alimento espiritual, a condição é de fraqueza. É de fraqueza. Vamos pensar mais praticamente aqui, de forma prática. Um outro aspecto da vida cristã, extremamente importante, oração. Como que alguém que vive com excelência moral o aspecto da oração? Ele ora. Tem uns que oram mais, tem outros que oram menos. Tem gente que usa uma listinha de anotações de nomes e necessidades, ok, tem gente que não usa. Mas alguém que vive a vida cristã com excelência moral, a qual somos convidados, vai orar. Vai se esforçar para isso. Nunca vai estar contente com a sua realidade de oração, até porque nós precisamos orar mais. Alguém com excelência moral a respeito do compromisso com a fraternidade, com a convivência do corpo, com o estar presente na casa do Senhor. Como que é alguém com excelência moral nessa área? Ele está presente. Ele tem alegria de estar presente. Lhe é prazeroso estar presente. Não é uma coisa forçada. É prazeroso. O que é isso? Excelência moral. O que seria alguém nesse aspecto de convivência, de comunidade, de corpo, de família, que tem
vivido de uma forma a faltar com excelência moral. É solta a participação. É descompromissada, daquele compromisso de... Qual que é o compromisso do salvo no dia do Senhor? Estar na casa do Senhor. Então, qual que é o seu compromisso número 1, domingo que vem? Estar na casa do Senhor. E o outro? E o outro? Então, essa é a realidade. E toda vez que eu toco nesse assunto, eu tenho cuidado de pontuar a realidade, né, de que nem sempre isso é uma realidade possível para todos. Quem está escalado de trabalho no domingo? Vai trabalhar. Tem um compromisso de fazer com excelência moral o seu trabalho. Tem um compromisso. Quem não tem condições, irmão Roberto não veio, né, irmão Roberto? 2 domingos? Um domingo. Não estava bem. Como que o irmão Roberto que não estava bem, ou a irmã Maria, de repente, que não está bem, adora o Senhor no dia de domingo? Um dia que não existe condições físicas de estar presente. Repousando. Repousando, irmãos. Então, alguém com excelência moral na área do compromisso, lhe é o número 1. Quando reais condições existem, eu estou na casa do Senhor. E estou com alegria, porque quando me disseram, vamos à casa do Senhor, conforme o salmista diz, ele diz, me alegrei. Hoje à tarde eu estava aqui, eu vivo aqui, né? Então, não é que eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um privilégio, para mim é um privilégio, morar no terreno da igreja. É bom, viu? Às vezes tem os seus pontos, né? Tem uma programação, as crianças, onde que se reúne? Na área do pastor, na casa do pastor, né? Legal, é maravilhoso ver as crianças, né? Tudo tem os seus... Mas assim, é prazeroso, eu gosto de estar aqui. No domingo já vem cedo e uma coisa e outra. Aí eu estava, né, indo para casa, voltando, nem me recordo. E um domingo ensolarado, né, quente, mas nem muito quente, e eu já, né, trabalhando a expectativa da hora que os irmãos iriam chegar, porque me é prazeroso estar com vocês, reunirmos para adorar, para cantarmos. Mas quando de repente me falta excelência moral, essa participação ela é solta. Como que seria alguém cuja necessidade é de esforço nessa área, mas tem sido relapso, tem sido descuidado, descompromissado? É alguém que até tem a intenção, tem um desejo. Então dorme de sábado para o domingo às vezes, sabendo que não existe nenhum compromisso prévio para o domingo. Domingo eu estarei na casa do Senhor. Aí de repente passa amanhã, o almoço, vou estar na casa do Senhor. Aí nos acréscimos do segundo tempo surge um imprevisto pequeno. Surge alguma situação, que de novo, presta atenção no que eu tenho pontuado, que mais uma vez o tira de estar na casa do Senhor. Não, está precisando excelência moral, esforço. Um outro aspecto, querendo ser prático, e esse é o propósito desta noite, que talvez nós precisamos e podemos melhorar. Um outro campo, pensando em excelência moral. O nosso culto, ele é uma reunião formal, não é informal. Outros momentos a igreja se reúne de maneira mais informal. Quarta-feira, por exemplo, é mais informal. Um piquenique, bastante informal, mas é a igreja reunida para adorar o Senhor do mesmo jeito. Normal, mesma coisa. Mas o culto no domingo, no dia do Senhor, é uma reunião formal. Então, para uma reunião formal, nós precisamos sempre ter o cuidado de cuidar em alguns aspectos. Um deles, nossa vestimenta. Não casa, não é condizente, não é formal, de repente eu chegar aqui de bermuda e camiseta. Embora não é pecado, nunca foi pecado eu usar uma bermuda e uma camiseta, em um ambiente informal. Mas no dia de culto, se o pastor chegar aqui de bermuda, chinelo e camiseta, não é estar apresentando-se a Deus em adoração com o corpo, em excelência moral. Não é.
Como que você deve cuidar nesse aspecto? Pelos princípios que a palavra de Deus diz. Quais são os princípios da palavra de Deus para a nossa vestimenta? Pudor e decência. Então a nossa roupa, ela não pode chamar atenção para o nosso corpo. Seja ela por ser apertada demais, seja ela por ser muita roupa, que às vezes chama a atenção do nosso corpo, ou seja ela pouco pano, né? Não, nós precisamos ter excelência moral quando nos reunimos em um culto formal, na vestimenta. E recentemente tive uma série de estudos sobre isso. Por exemplo, um outro aspecto prático sobre campos que talvez e certamente precisamos ajustar com excelência moral. Pensando ainda no culto, nessa reunião ordeira. Irmãos, nós precisamos nos programar e ter a intenção de chegar dentro de um horário a permitir o início da reunião no horário certo, no horário marcado. Então, quando nós não temos essa intenção, quando existe a necessidade do esforço para a excelência moral nesse campo, às vezes eu nem percebo que constante e frequentemente os horários ele não é muito regular para mim. Opa, melhora isso, meu irmão, melhora isso. Chegar e estar constantemente atrasado em algo formal, existe até um aspecto de ser desrespeitoso. O que nós estamos fazendo aqui? Nos reunindo para comer uma pipoca e tomar um refresco. Irmão, chegue na hora que você quiser. Não, nós estamos reunidos para cultuar o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Aquele que é pontual e fiel. Seja pontual e fiel. Agora, mais uma vez, eu sempre gosto de ter o cuidado de não colocar tudo na mesma situação, porque nem tudo é a mesma coisa. Há situações, momentos e momentos. Domingo passado, o irmão chegou, pastor, eu tive que correr, né? O imprevisto, fui à farmácia, tudo, chegou um pouquinho atrás. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pelo seu esforço. Então, não estou querendo tabelar as coisas, mas assim, é a excelência moral de esforçar-se para estar, e estar na hora certa. Teve uma vez que eu cheguei no culto, literalmente na hora do amém. Né? O pastor chegou na hora do amém, lembra disso? Suzana foi internada, né, grávida e pressão alta, infecção urinária, fiquei lá, o Clinton, né? Era meio-dia no domingo, Clinton, você socorre eu aí, vai, prega aí. Aí eu cheguei no finalzinho aqui, o Clinton, irmãos, foi um prazer e tal, né? Eu cheguei. Mas não tinha condições de ter chegado 5 minutos antes. Não tinha, mas eu vim. E Deus é louvado em tudo isso. Então não estou querendo tabelar as coisas. Mas assim, nós precisamos cuidar. É agregar, Pedro chama-nos a colaborar, a trazer para a fé que recebemos o compromisso, o esforço de fazer tudo bem feito para a glória de Deus. E aí Pedro vai dizer o seguinte: traga para a excelência moral, agora você faz tudo bem feito, traga para a excelência moral o conhecimento. O conhecimento de Deus. E conhecimento aqui é a ideia de visão correta, é de entendimento correto, alinhado. É a verdade compreendida, mas é a verdade compreendida corretamente e aplicada corretamente. Isso envolve o quê? O esforço pelo estudo da palavra de Deus. Olha só o que Efésios diz, Provérbios capítulo 2, versículo 1 até o 6. Olha só o que nos é dito. Salomão, o homem mais sábio do mundo, escrevendo para o seu filho, ele diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Versículo 3, olha só. Clame por inteligência e peça por entendimento. Busque o quê? Entendimento e inteligência. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Dessa forma, então, consequentemente,
entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede, dá sabedoria, e de sua boca vem conhecimento e entendimento. O conhecimento, a sabedoria e o temor do Senhor não é para quem é preguiçoso, é para quem busca, é para quem imprime excelência moral no assunto, conhecer o Deus que se revelou. Então, nesse aspecto, eu fico muito contente, porque é proposto dessa igreja, desse púlpito, o incentivo a isso. A leitura bíblica, o estudo do catecismo. O que é o estudo do catecismo? A excelência moral no caminho do conhecimento, irmãos. Então eu quero entender que você está junto, que você faz, que você medita, que você vê os vídeos devocionais, que você acompanha a leitura. Quero crer dessa forma. E é proposto isso. Fico contente em ver a disposição de vários irmãos a de repente fazer um curso, alguma outra coisa, e não busca excelência moral só quem faz curso. Por favor, não entenda dessa forma, porque não é isso que eu estou dizendo. Mas é o esforço consciente na intenção de buscar o conhecimento de Deus. E Salomão vai dizer o seguinte: buscar como prata e tesouros escondidos. Irmãos, eu digo para vocês que tem sido um grande privilégio fazer a leitura bíblica junto com o João. Tem sido maravilhoso. A gente tem feito, ouvindo o áudio e lendo, acompanhando aqui. Então, irmãos, é incrível como que as crianças têm uma capacidade de aprender, de absorver e de traduzir isso na prática. O João tem uma leitura, o João tá lendo praticamente mais rápido que a mãe dele, que tem que ler com cuidado com os olhos. Eu coloco a leitura no 1.1 de velocidade, porque a gente já está treinado. De vez em quando eu perco, e de vez em quando eu só pergunto, aonde que está? Está aqui. Está atento. Estamos atrasados. Estamos atrasados na leitura bíblica. Sabe por quê? Porque isso não é piloto automático. Parece que imprevisto surge todo dia. Tem dia que a gente não lê. Tem vezes que passa 3 dias sem ler. João do céu, o Roberto já mandou. Pai, onde que está? Onde que está? Está em Jó, capítulo... Ai, né? Ele já... Quantos que falta? Então, irmãos, ao mesmo tempo que é um grande privilégio conduzir no conhecimento de Deus, eu confesso para os irmãos que é algo difícil de acontecer. Não é piloto automático. Mas tem que existir o quê? Esforço, excelência moral, empenho, luta, labuta, porque senão não vai. Quando nós nos damos o luxo de viver um piloto automático, nós não caminhamos à excelência moral, nós não vamos conhecer mais e melhor o Senhor, não vamos viver a realidade do domínio próprio, que é o próximo ponto. A realidade do amor fraterno e da convivência. Não vamos viver. Por quê? O que aconteceu? A pessoa odeia os irmãos. Não odeia não, irmãos. Não existe isso. Quem é do Senhor não odeia o grupo do Senhor. Não odeia. Mas a pessoa está vivendo o piloto automático e já não tem esforço por isso. Pedro diz sobre o domínio próprio. Deixe-me ler alguns versículos e encerrar, dando o nosso horário. Ainda tenho 5 minutos aqui. Pedro diz, olha, acrescente ao conhecimento o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o conter-se, é o dominar-se diante dos nossos impulsos, diante dos nossos desejos, diante do pecado que nos assedia, diante da realidade, às vezes, convidativa, seja ela na direção que for. Olha só, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Nos diz o seguinte, o texto bíblico, Provérbios 10, 19. Quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, fica de boca fechada. O que nós temos aqui? O domínio próprio?
acontecendo na fala. Você não precisa falar quando você quer falar. Quem disse que você tem que falar? Quem disse que a sua opinião tem que prevalecer? Aliás, o hino cantado sobre o amor e o texto bíblico, né, de 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Então, no assunto de emitir opinião, de combater, de debater, né, eu vou participar de um debate, né, olha só, né? O homem mais sábio do mundo diz o seguinte: quem fala demais sempre peca, acaba pecando. Mas quem retém, quem é prudente, fecha a boca, domina-se. Se eu falar, você vai me ouvir, então não fale, então segure. Para quê? Provérbios vai dizer que o tolo, quando ele está calado, ele é tido como sábio. Mas ele é um tolo. Mas por que ele aparenta ser sábio? Porque ele simplesmente está de boca fechada. Olha só, Provérbios 25, 28. Falando sobre o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você entende o que é dito aqui? A nossa cidade é sem muro? Tá. Então vamos trazer. Alguém sem domínio próprio é como uma casa sem os muros, sem as portas. Que os muros das cidades antigas eram proteção. Nós lemos o Salmo hoje, 122, o salmista diz: Jerusalém é uma cidade fortificada porque os seus muros estão de pé. Segura. E Salomão diz: quem não tem domínio próprio é igual uma cidade desprotegida. Vai ter ruína daqui a pouco. Daqui um pouquinho. Por quê? Porque não tem domínio próprio. Olha só, Provérbios 16, 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole, ou seja, é melhor ter domínio próprio que conquistar uma cidade. Aquilo que é valorizado tanto nos nossos dias, né? A valentia, a garra. No campo da vida cristã, é melhor ter domínio próprio do que ser valente. É melhor ter domínio próprio, ser paciente, ter autocontrole, do que conquistar uma cidade. Lembra de Sansão? Sansão era esse cara. Conquistava, matava 1000 na queixada, mas não tinha domínio próprio. Caiu e morreu como um nada. Não viveu os propósitos de Deus para a vida dele, por falta de domínio próprio. Domínio próprio, o último texto, de Gálatas 5, 22, vai ser apresentado para nós como fruto do Espírito. Ou seja, o domínio próprio não é algo que você diz, então a partir de agora o domínio próprio vai ser a máxima da minha vida. Não, o domínio próprio pode sim ser a máxima da sua vida a partir do momento que você permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E amansar esse leão que existe aí dentro. Existe um leão aqui dentro, viu? Existe. E às vezes ele ruge. Mas o Espírito produz este fruto, Paulo diz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O Espírito produz mansidão e também produz domínio próprio. Alguém com necessidade de domínio próprio é alguém com necessidade de ação de quem? Do Espírito Santo. Então, irmãos, Pedro nos convida a viver tudo isso, e a própria sequência, né? A fraternidade, o amor, mas como realidade de esforço da nossa parte, a corresponder, a somar, como consequência dessas grandes e preciosas promessas de Deus sobre a nossa vida. O esforço e a vida de esforço nessa direção, Pedro vai dizer, vai mostrar, irmãos, que vocês de fato foram chamados e escolhidos. Porque Deus não chama e não escolhe ninguém para viver do jeito que quer. Deus chama e escolhe alguém para transformá-lo à imagem de Jesus. Concluindo nessa noite já. Quais as áreas aqui você diria, eu preciso melhorar mais nesse aspecto? Deixa eu ler rapidinho.
diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé, aí a lista, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quais dessas virtudes aqui você diria hoje? Para o próprio Deus, Senhor, me ajude a melhorar nesses aspectos aqui, nesse. Certamente, irmãos, cada um desses nós precisamos melhorar. Mas escolha um desses aqui. Pontua aquilo que mais lhe é apresentado pelo Espírito Santo nesse momento como algo, olha, isso aqui não está legal. Diga para o Senhor, esforce-se na direção correta e agrade ao Senhor. Deixe-me dizer que às vezes nós temos um sentimento de não conseguir nunca, de incapacidade, eu não dou conta disso, isso aqui não vai. E sabe qual que é a verdade? Não vai mesmo. Só é possível acrescentarmos essas virtudes à fé existente. Se não existe fé, não tem como a gente viver essas virtudes. Então talvez você que ouve aqui ou pela internet, seja onde estiver, que percebendo, gente, isso nunca é realidade na minha vida, saiba que só será realidade a partir do momento que a fé lhe for dada. A partir do momento que a fé puder ser exercida no Cristo que salva e nos torna participantes da sua natureza divina. Agora sim, tendo e sendo participante da natureza celestial, eu posso viver essas virtudes e agregá-las a essa fé. Onde você está? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e oramos no nome de Jesus, te louvando, ó Deus, pela palavra que nos chama a um compromisso com o Senhor. Que isso possa ser autêntico, espontâneo, mas o resultado de esforço e intenção. Que tudo isso, ó Deus, possa vir do Senhor e retornar para o Senhor como glória ao teu santo nome. Nós te louvamos, agradecendo, orando no nome de Jesus. Amém.